abrir a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo 1. Dá para ver? Glória a Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Amém? Amém. Está escrito assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e a dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a face da terra. Amém? Amém. Então, com seu assento, por gentileza, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos honrados com o Senhor nosso Deus por estarmos aqui na cidade de Pinhais, pela primeira vez estar dentro da Assembleia de Deus, Melquisedeque, e que Deus venha ser louvado na vida de cada um que aqui estão nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Então, estamos aqui observando a leitura da palavra do Senhor. A Bíblia ensina sobre a imagem de Deus. Mas antes de haver a imagem de Deus, ou o ser humano criado por Deus, a Bíblia ensina que muitos anos atrás, há 6.000 anos atrás, a Bíblia ensina que a terra era vazia e a terra era sem forma. A terra era vazia e sem forma. Por que a terra era vazia e sem forma? A Bíblia ensina que a terra ela tinha 57 graus Celsius e ninguém poderia chegar sobre ela ou pisar sobre ela. Era um calor tremendo. Mas a Bíblia diz que antes disso, Luiz Belo, que era o chefe dos anjos que louvavam o nome do Senhor, a Bíblia ensina que ele estava louvando o nome do Senhor e de repente ele queria tomar o lugar de Deus. A Bíblia ensina que o Senhor o expulsou. Todos aqui que conhecem a Bíblia sabem que a Bíblia diz que ele foi expulso e caiu como um raio, não é assim? A Bíblia diz que ele caiu como um raio. Quando ele caiu como um raio, houve uma explosão, ou seja, chocou a terra. Chocando a terra ficou vazia e sem forma. Por quê? Porque chocou com a terra ficou destruída. Mas a Bíblia diz que havia esse calor de 57 graus. E o que Deus fez? Deus é inteligente, Deus é maravilhoso. E a Bíblia diz que Deus então envia, para temperar a terra, envia a geleira. E a Bíblia diz também que a geleira também poderia matar o homem. E o que Deus fez? Deus enviou o sol. Quando Deus enviou o sol derrete o gelo, coloca a terra em uma temperatura melhor. Aí Deus fez o homem. Quando Deus fez o homem, colocou sobre a terra, ou sobre o jardim do Éden. E a palavra do Senhor está nos ensinando nessa noite. Criou Deus o homem à sua imagem, à sua semelhança. Segundo a Bíblia, temos nós a semelhança de Deus.
E a semelhança que Deus colocou sobre a terra, eles teriam que cuidar do jardim, ou cuidar daquilo que Deus colocou em suas mãos. Observa a leitura: criou Deus o homem conforme a sua imagem, devido à iniquidade, devido ao pecado, a imagem desfigurou-se. Por quê? Porque o homem pecou contra Deus. A imagem de Deus é perfeita, mas o homem, ele pecou contra Deus, e a figura da imagem assim ela decai, porque o homem está destituído da glória do Senhor, segundo a Bíblia. Mas a Bíblia ensina que quando o homem se arrepende, busca a Deus, estando no caminho do Senhor, andando na palavra de Deus, Deus disse: eu não vou mais destruir o homem, eu não vou mais acabar com o homem. É o que está registrado na Bíblia. E eu sou o tipo da pessoa que concorda com a Bíblia. Totalmente Bíblia para mim. Sem Bíblia não tem jeito. Sem Deus não tem jeito. Sem palavra de Deus não tem jeito. Ouve-se um hino aqui, que temos que ouvir a voz. A Bíblia diz que os ventos ouviram a voz de Deus, mas a imagem muitas vezes que é semelhante a Deus não querem ouvir a voz do Senhor, não querem ouvir a palavra do Senhor. Não veio através da Bíblia lhes ofender, ou trazer uma marreta, um chicote na mão. Veio vos trazer a Bíblia Sagrada ao vosso coração. O século 21 depende da Bíblia. O século 21 depende de homem de Deus, mulheres de Deus, homens que acompanham a Bíblia Sagrada, que verdadeiramente aprendem a sua palavra. A Bíblia está, aleluia, colecionada em 66 livros. A palavra Bíblia quer dizer biblion, uma coleções de pequenos livros. A Bíblia diz que os sírios naquela época começaram a entrar nas bibliotecas e pesquisar sobre a Bíblia Sagrada. E naquela época começaram a pesquisar a história de Israel, a história de Judá, em outras histórias de outros países. E quando eles começaram a ler, a Bíblia diz no livro de 2 Reis, capítulo 22, versículo de número 8, a Bíblia diz que ele ali estava, Elquias estava examinando dentro da biblioteca, dentro do templo. A Bíblia ensina que eles estavam dentro do templo, em uma sala repartida, eles estavam examinando a Bíblia Sagrada. A imagem que Deus criou depende, aleluia, de ouvir a palavra de Deus, depende de ouvir a Bíblia Sagrada em sua íntone, em sua verdadeira palavra. Então Deus ali estava ensinando, e eles ali, Elquias ali lendo, achou interessante aquela palavra, levou até o rei. O rei ali disse que esta palavra era importante, ou seja, a Bíblia Sagrada era importante para aquela época. Todos nós que estamos no deserto, todos nós que estamos numa vida boa ou uma vida abençoada, dependemos de estarmos caminhando por dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz que há muitos anos o povo de Israel estava no deserto, eles não tinham água para se alimentar, não tinha água para beber. O que aconteceu? No livro de 2 Reis, capítulo 3, a Bíblia
Bíblia diz que não havia nem forma de chuva, não havia nem vento, mas a Bíblia diz que Deus manda eles cavarem muita cisterna. Quando eles cavam muita cisterna, a Bíblia diz que lá dentro da cisterna brotava água, o que quer dizer que Deus quer que a sua imagem tenha sede da sua palavra, que a sua imagem tenha sede de ouvir a sua palavra. Então a Bíblia diz que ia brotando água, eu iria brotando água, o povo alimentava, o povo bebia a água que estava sendo, aleluia, brotada dentro da cisterna. E nessa noite Deus está dizendo: quem é aqui de vós que tem sede da minha palavra? Quem é aqui de vós que tem vontade de andar na palavra, que tem vontade de colocar a imagem de Deus e dizer: verdadeiramente Deus criou o homem, verdadeiramente Deus criou a mulher, e a imagem que Ele criou precisa do renovo. Então Deus me deu uma palavra para esta igreja nesta noite. O homem de ferro aguenta a luta no deserto, homem de ferro aguenta prova, aguenta fogo, aguenta fornalha, aguenta cova, aguenta, aleluia, fornalha de fogo. E Deus está nos ensinando aqui nessa noite: para aguentar é preciso andar na palavra. Acompanha o teu irmão aí, chacoalha o teu irmão aí e diz: vamos andar na palavra, vamos andar na palavra, vamos andar na palavra. Assembleia de Deus, meu querido Zedeque, vamos andar na palavra, vamos viver a palavra, vamos fazer aquilo que Ele está nos ensinando aqui nesta noite. Deus está dizendo: olha, se não fosse o homem, Deus não iria temperar a terra. Se não temperasse a terra, o homem não estaria na terra. 50 graus ninguém aguenta. Se não tivesse o homem, Deus não enviaria a geleira. Se Deus não enviasse a geleira, o homem não teria o sol. Se não tivesse o sol, não haveria a planta. Sem sol, sem água, sem chuva, a planta não consegue ter vida. Sem vida, o homem não caminha. Sem vida, o homem não suspira. Sem vida, o homem não dá glória. Sem vida, o homem não diz: louvado seja o nome do Senhor. Se Deus foi louvado há muitos anos atrás, creio que nessa noite Ele será louvado aqui nesse lugar. Então a Bíblia ensina a nós nos colocarmos como imagem. Como assim, pregador? Imagem para adorar a Deus. Adorando a Deus, vamos fazer menção de não se esquecer da tua palavra. Quero perguntar aqui nessa noite: quem é que ama a palavra de Deus? Quem é que ama a palavra do Senhor? Levanta a tua mão. Quem ama a palavra de Deus? Aleluia. Quantos aqui trouxeram a Bíblia? Quantos aqui trouxeram a Bíblia? Levanta junto comigo. Levanta a Bíblia Sagrada junto comigo e diz: se não tivesse este livro, aleluia, para dizer aí comigo: se não tivesse este livro, eu não existiria. Mas como tem este livro, eu sou a imagem dele. A imagem dele não é derrotada. A imagem dele não anda de cabeça baixa. A imagem dele anda na cidade de cabeça erguida, dizendo: eu sou o homem de Deus, eu sou a mulher de Deus, eu sou uma nação de Deus, eu sou eleito, escolhido, propriedade exclusiva dele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz: louvado seja o nome do Senhor. Que há muitos anos atrás havia um homem chamado Salomão. Quando Salomão estava dentro da obra do Senhor, a Bíblia diz que Salomão, em 4 anos, ia para a obra. Quando ele ia para a obra, dentro do barco, a Bíblia diz que o povo ali ajudava Salomão, distribuindo ali ouro, prata, e colocava-se sobre o navio. O que acontecia era para
prosperidade do povo de Israel. Mas a Bíblia diz que um certo dia Salomão peca contra Deus, ele trai o nosso Deus, e a Bíblia Sagrada diz que Salomão começa a errar contra Deus. Quando a Bíblia ensina que Salomão estava errando contra Deus, Salomão estava pecando através de mulheres concubinas, que não estava na direção ou no povo de Deus, na promessa de Deus. Deus disse para ele não andar com as concubinas, ele começa a andar com as concubinas. Homem de ferro não se curva, não trai esposa, não abandona a igreja, não vai, aleluia, conversa alheia, não ouve conversa fiada, ouve a Bíblia, ouve a Deus, ouve o profeta verdadeiro e anda dentro da palavra. A Bíblia está dizendo: errai por não conhecer o poder de Deus. Só erra se não conhece a Bíblia, só peca se não conhece a Bíblia. A Bíblia diz: examinai as escrituras e cuidar de ter nela a vida eterna. Quem examina a Bíblia tem vida, quem examina a palavra tem vida, porque quem é que dá vida é o Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia está aqui nessa noite para lhe dizer: povo de Deus, eu estou aqui para vos abençoar, para lhes abrir a porta, para a porta que eu abri, o homem não fecha. Está na Bíblia, está na Bíblia. A porta que Deus abre, eu não fecha. Quando Deus fecha, o homem não abre. Mas a porta que Deus abriu através da Bíblia, homem nenhum tem a cara de pau de fechar. A Bíblia está em toda a terra, a Bíblia está em todo o planeta. A Bíblia é globalmente o livro mais vendido. Por isso eu apoio ela e digo: é a palavra que toma, a palavra que domina, é a palavra que muda, é a palavra que santifica, é a palavra que traz a imagem, a coragem de adorar a Deus. É a palavra. A Bíblia disse: alegrei quando dissemos, vamos para a casa do Senhor. Aonde é que você vai ouvir a palavra? Na casa do Senhor. Aonde é que você vai ouvir o Evangelho? Na casa do Senhor. A Bíblia diz sobre a palavra Belém. Belém quer dizer casa de pão. Belém quer dizer casa de pão. Aonde você está nesse momento? Casa de pão que alimenta quem está precisando comer. Casa de pão que alimenta quem está com fome. Casa de pão que alimenta quem está morrendo espiritual. Casa de pão que alimenta aqueles que necessitam. A Bíblia diz que naquela época havia a mesa. A mesa se colocava pão, o pão da propiciação. Aonde tem a mesa da casa de Deus, dentro da casa de Deus tem a mesa. Dentro da mesa tem o pão, dentro do pão tem a água, dentro da água tem a palavra, dentro da palavra tem poder, dentro do poder tem Deus. Se não tiver Deus, não tem livramento. Se não tiver livramento, não tem como ele abrir o mar vermelho. Se ele não abrir o mar vermelho, o povo não passava. Se ele não abrisse o mar, Miriam não cantava no outro lado. Se Miriam não cantava, ela não sentia alegria. Se ela não sentisse alegria, ela não ia honrar o nome do Senhor. Porque só quem tem alegria e louva o nome do Senhor. Deus está perguntando: quem está alegre? Quem está alegre? Quem está alegre? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Entrou aqui para te ver a tua alegria, para te ver a tua alegria. Entrou aqui para te ver o resultado da tua vitória, dizendo: feliz a nação. Ele não quer uma nação angustiada, triste, cabisbaixa. No deserto alguém malhando, no deserto alguém matando, no deserto alguém derrubando. Aí ele fala: quem vai matar vai morrer também, porque a Bíblia diz que aquele que fere com ferro será ferido. A Bíblia diz que lá no deserto ele é Deus poderoso.
de ser homem. Homem de Deus, homem traduzido numa pessoa, humanidade, várias pessoas. A humanidade se achega mais diante de Deus, a humanidade se achega mais diante dele, a humanidade chegai-vos a ele e ele vos chegará a vós. A palavra de Deus está sendo ensinada aqui nessa noite. Se você se achegar, ele vai chegar diante de ti e vai te abençoar. Aleluia. E o que acontece, pastor? O homem de ferro, ele entra no meio da guerra. Já se viu algum guerreiro sem arma? Já se viu algum guerreiro despreparado? Se tiver sem arma, morre. Se tiver sem palavra, morre. Se tiver sem louvor, morre. Se tiver sem as ferramentas, morre. Mas as ferramentas estão aqui nessa noite. A ferramenta está aqui nessa noite. A Bíblia disse que a primeira ferramenta é o capacete da salvação. Deus quer que o soldado que entra na guerra proteja a sua mente. Satanás que entrar no meio da igreja do século 21 afeta a mente do pregador, do cantor, do membro, da membresia dele, para tentar nos derrubar. Mas Deus está nos ensinando que no meio da guerra, proteja a tua mente, proteja a tua mente, anda com a palavra dentro da mente, porque a Bíblia diz que o seu pensamento não são os pensamentos de Deus. Aleluia. Deus está dizendo: coloca os pensamentos de Cristo dentro de você, dentro de você. Se tiver o pensamento ligado na palavra, não vai morrer, não vai morrer. Quando o velho teu irmão diga para ele: tu não vai morrer, tu não vai morrer, tu não vai morrer, tu não vai morrer. Ei, pastor, tu não vai morrer antes que Deus cumpra o propósito dele. A igreja de Deus não morrerá antes que ele cumpra o projeto dele na nossa vida. Mas proteja a tua mente. Coloca a Bíblia, coloca a Bíblia, coloca a Bíblia. Medita na minha palavra de dia e de noite para não pecar contra a minha. Se estiver no deserto, medita nela. Se estiver no vento, medita nela. Se estiver na água, medita nela. Eita, a Bíblia diz sobre a voz. O cântico foi aqui anunciado sobre a voz. Quando Deus fala, o vento acalma. Quando Deus fala, a onda do mar, ele acalma. Deus está dizendo: ei, minha imagem, não volta para trás. Ei, minha imagem, não peca. Ei, minha imagem, não trai a minha palavra. Ei, minha imagem, se achega, porque é noite de renovo, é noite de renovo, é noite de entrarmos um novo ano cheio de Deus, cheio de poder de Deus, para ajudarmos o nosso irmão, para ajudarmos a nossa irmã. Tem que ter azeite no vaso. Se não tem, aqui tem um bocadinho para emprestar para você. Aleluia. Deus está dizendo aqui nessa noite: homem de ferro, protege a tua mente. Glória a Deus. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga para ele: como está a tua mente? Como está a tua mente? Fala para ele novamente: como está a tua mente? Como está a tua mente? Tua mente está dizendo assim: eu vou morrer. Tua mente está dizendo assim: amanhã eu não vou mais na igreja. Domingo nunca mais eu piso mais naquela igreja. Misericórdia. Deus está mandando você mudar a sua mente hoje. Glória a Deus. Aleluia. Anda na palavra. Anda na palavra. Segunda arma é o escudo. Glória a Deus. Se o senhor for para a guerra sem escudo, alguém põe a espada em você. Se você for para a guerra sem escudo, alguém te mata. Porque no século 21, algumas igrejas, as pessoas querem nos atingir com a flecha que é a língua, quer nos matar, quer nos destruir. Mas hoje nós estamos protegidos, estamos com escudo. Estamos com escudo. Estamos com escudo. Soldado ferido precisa de você. Soldado que está
atingido por alguma espada, soldado que está atingido por alguma bala perdida, que Satanás está morrendo, mas está precisando de você, e você está passando por cima dele e não está ajudando ele. Você passa por cima, vem a guerra, aleluia, a bala comendo, aleluia, as espadas caindo em você, o tiro comendo e você deixando o seu companheiro de lado. Deus está dizendo: a união faz a força. Se tiver com outro, vai vencer. Mas a Bíblia diz: se tiver sozinho, vai cair no buraco. Mas se tiver junto, ambos, aleluia, dá força um para o outro. Deus está dizendo na tua palavra: suportai o fraco na sua necessidade. Tem alguém que está fraco, mas você quer acabar de matar. Tem alguém que está fraco e você quer matar, quer acabar de derrubar. Deus está dizendo: levanta ele, 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 levanta ele. Olha para o teu irmão e diga: vamos nos levantar, vamos nos levantar, vamos nos levantar, vamos nos levantar, vamos, pastor, vamos nos levantar em nome de Jesus Cristo. Nós vamos levantar e ninguém vai nos matar e ninguém vai nos destruir, porque andamos na palavra de Deus. Andamos na palavra. Se tiver com escudo, não morre. Não. Tiver com escudo, está protegido. Quando tiver protegido, coitadinho do inimigo. Coitadinho do inimigo tentar se levantar contra você. Coitadinho do inimigo e tentar se levantar contra a tua história, contra a tua família. Deus não vai permitir. Deus não vai permitir. Mas tem que saber quando usar escudo. Tem que estar firme. Tem que estar forte. A Bíblia diz: quando pensa que está forte, aí está fraco, não é? Não é assim? Quando pensa que está forte, aí que está fraco. Quando pensa que está fraco, aí está forte. Deus vai enviar a força para nós. Deus vai enviar a força hoje. E nós vamos ser protegidos. A igreja será protegida por Deus. A igreja será protegida pela sua palavra. A igreja será protegida pelo poder do Senhor. E o Senhor está dizendo: meu filho, eu estou colocando o meu escudo. Pode vir Satanás, pode vir, aleluia, o preso, pode vir um dogma, pode vir religião. Eu estou te protegendo. A Bíblia diz: operando eu, quem impedirá? Ele está operando aqui. Satanás não vai impedir a vitória ser lançada na tua mão. Deixa Deus enviar a tua vitória. Deixa Deus tocar sobre a tua vida. Deixa a palavra do Senhor falar mais forte ao teu coração. Deixa. Mas se tiver desapreparado, Deus envia o ferreiro. Deus envia o ferreiro para ajeitar a sua espada. Se a sua espada estiver torta, pastor, a nossa espada estiver errada, o ferreiro desce, o martelo na mão e começa a colocar no lugar. Se o ferro não chega no lugar, homem de ferro só se derrete. Sabe como? Quando o fogo chega. O ferro só se dobra diante do fogo. Sabia disso? O ferro só se dobra diante do fogo. E o fogo vai chegar aqui hoje. Glória a Deus, aleluia. O fogo vai colocar sobre você o desejo de adorar a Deus. Glória a Deus. O fogo vai colocar em você a vontade de ler a Bíblia. Porque a Bíblia diz: feliz aqueles que lê a minha palavra. E feliz aquele que ouve. Quem ouve o Espírito Santo está alegre, está vencedor, será vencedor, será abençoado. Mas o ferreiro desce. Se o martelo não chegar, ele põe fogo. Quando ele põe fogo, a ferramenta fica preparada. Quando a ferramenta fica preparada, ele começa a pregar. Quando ele começa a pregar, ele começa a sair de Curitiba para a nação. Quando ele começa a sair da nação, ele vai para o exterior. Quando não é pregador, é cantor. Quando é cantor, Deus começa a colocar fogo no vaso e o vaso começa a ser levantado por ele. Deus está dizendo: homem
de ferro, deixa o fogo te queimar aí. Homem de ferro, deixa o fogo te pegar. Deixa a brasa te acender. Deixa a brasa te dominar. Deixa a palavra tocar você. Sem a palavra não tem jeito, não é? Um dia eu estava dentro da cadeia, porque eu fui viciado em droga. E a palavra foi lá dentro. Hoje eu tenho 13 anos e sou liberto para a glória do Senhor. Glória a Deus, A aleluia. palavra foi lá dentro. Mas era preciso Deus me quebrar, Deus me transformar. Eu precisaria ser um vaso de ferro, mas que se achegava diante do fogo. Aí Deus mudou a minha vida. Um homem que era drogado, não tinha casa, eu tenho minha casa, minha esposa, meu filho. Daqui uns dias vocês vão conhecer a minha esposa. Ela está viajando, logo ela está aqui. Minha esposa, mulher de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas o fogo tem que estar dentro de nós. O fogo tem que estar dentro de nós. A cutucando teu irmão, diga: tem fogo aí? Tem fogo aí, pastor? Tem fogo aí? Cantores, músicos, tem fogo aí? Tem fogo aí? Aleluia! É só através da palavra que Deus derrama fogo. Se for através de homens mentirosos, Deus não derrama fogo. Se for através de mulheres, Deus não derrama fogo. Mas o Deus da igreja está dizendo aqui: você quer poder? Eu vou derramar. Você quer a minha palavra? Eu vou falar. Você quer alguma coisa? Eu vou fazer. Deixa eu descer sobre a tua vida hoje. Vai comandará da chébia. Deus está dizendo: sem a minha palavra você não é nada. Sem a minha palavra você não vai a lugar nenhum. Sem a minha palavra não tinha água. Sem água o povo morria no deserto. Se o povo morresse no deserto, não tinha como contar história. Se eles morressem, nós não estaríamos hoje. Mas como Deus estava no deserto enviando água na rocha, Ele está dizendo: assim como eu estava com Moisés lá no Monte Sinai, eu estou com a minha igreja, a Assembleia de Deus Melquisedeque, aqui hoje para derramar o meu poder. Aí a súbia na cheia, sem deserto, não tinha arca. Sem arca, não tinha a presença de Deus. Sem a presença de Deus, Israel perdia a guerra. Se Israel perdia a guerra, Israel não contaria vantagem ou escreveria na Bíblia Sagrada quantas e quantas vitórias que Deus deu para Israel. Através da vitória, escreveram os livros de reis, escreveram o primeiro rei, segundo reis, para registrar as histórias dos reis de Israel, para ficar marcado a história, dizendo que o Deus de Israel operou, e vai ficar registrado aqui que Deus operou dentro dessa igreja. Eu estou vendo Deus arrancando caroço, eu estou vendo Deus arrancando a doença, eu estou vendo Deus tocando sobre a tua família hoje. Eu estou vendo Deus tocando sobre um jovem por nome Isaías. Aleluia, Márcia. O jovem Isaías, a nébia está no mundo das drogas, mas o meu Deus está dizendo aqui: eu vou libertá-lo. Eu vou libertá-lo. É a minha palavra que liberta, é a minha palavra que levanta. Ei, se alguém de vós conhece o jovem Isaías, Deus está mandando dizer para vocês que vocês ainda verão este jovem pregando a palavra. Aleluia. Deus não mente. Deus é verdadeiro. Glória a Deus. Amantuí querência. Deus está dizendo que vai trabalhar nessa igreja. E as ferramentas está aqui para ser usada, pastor. Tem obreiro fiel aqui. Tem obreiro sincero aqui. Tem obreiro aqui que ora a Deus na sua casa. Mas a sua vida, meu filho, é uma vida de muita luta e perseguição. Um certo dia, você ligou para o pastor dizendo: pastor, ore por mim, que ainda nessa semana quase que eu bati meu carro. Deus está aqui dizendo
dizendo que você está aqui nessa noite e está mandando lhe dizer: meu filho, eu tenho uma obra na tua vida, mas você está, aleluia, tentando deixar de lado, mas Deus está mandando dizer: faça a minha obra, Glória a Deus. faça a minha obra, faça a minha obra, Aleluia. faça a minha obra. A terceira ferramenta, já estou acabando, é Glória a o Deus. sapato de ferro, Aleluia. ou a preparação do Evangelho da Paz. Guarde o teu pé quando entrares na casa de Deus. O que Aleluia. Deus quer dizer? Permaneça na casa de Deus. Glória a Deus, aleluia. Permaneça. Viva. Permaneça. Permaneça. Glória a Deus. Permaneça. Guarda o teu pé. Não saia da casa do Senhor para ir para a balada. Não saia da casa do Senhor para ir para funk. Não saia da casa do Senhor para prostituir, para ir com um samba. Entra na casa do Senhor e diz: eu quero ser Glória a salvo. Deus. Aleluia. Eu quero salvação. Eu quero libertação. Eu quero ser um homem de ferro que não se curva a nada, só diante de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que andar aqui, ó. Glória a Deus. A imagem não adultera. Glória a Deus. A imagem não trai a esposa. A imagem não trai a Deus. A imagem, ela faz por onde merecer o que Deus deu a ela. Glória a Deus. Deus está mandando dizer: valorize o que Ele te deu. Deus te deu a sua esposa, fica com ela, não vai com outra. Deus te deu o marido, fica com esse, mas dê amor para ele. Não fica dando de valentona, delegada. Seja humilde, porque foi Deus que te deu esse homem. Glória a Deus, É. aleluia, Jesus. Aleluia. Seja humilde. Deus. Seja humilde. Todos nós, né, pastor? Temos que ser humildes. Nós não podemos ser delegados de polícia dentro da igreja. Tem vários membros na igreja de todo o país. E quando ele está na prova, o rosto dele é que nem chupou limão. Fica que nem como se estivesse chupando limão. Fechado, não consegue olhar para ninguém. Não dá paz do Senhor para ninguém. Não convida, não conversa com ninguém. Deus está mandando dizer para você: seja humilde. Glória a Deus. Dá a paz do Senhor para o teu irmão na rua. Dá a paz do Senhor para o teu pastor. Dá a paz do Senhor para os diáconos, para os presbíteros, para os grupos da igreja. Vamos ser Glória a mais Deus, humildes, aleluia. Louvado porque seja Deus Deus. está conosco. Glória Amém, a Deus. igreja? Amém. Deus está conosco. Aleluia. Deus está conosco. Vou pegar a Bíblia aqui rapidinho. Levanta a Bíblia aí comigo aqui, ó. Glória a Deus. Levanta a Bíblia comigo aqui. Aleluia. Se você não tem Bíblia, agarra a Bíblia junto com sua irmã e ergue a mão junto com ela. Glória a Junto com Deus. ele, junto com ela. Agarra a Bíblia e fala assim: eu amo Eu amo a palavra. a palavra. Eu amo Eu amo a palavra. a palavra. Eu não vou separar Separar a palavra. a palavra. Eu não vou trair o meu Deus. Trair meu Deus. Eu amo a Ele. Eu amo a Ele. Você ama a palavra? Quem ama a palavra? Diga eu. Eu. Dá um beijinho nela, assim, ó. Dá um beijinho nela aí. Vai. Vai dando um beijinho na palavra. Vai, dá um beijo nela. Diga: eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Dá um beijo nela e diga: eu amo Deus. A Bíblia diz: eu amo os que me amam. Eu amo os que me amam. Quem ama a Deus, Ele te ama também. E vai abrir a porta para você. Vai abrir a porta para a tua casa. Vai abrir a porta para a tua família. E vai dizer: só Satanás, porque estamos em guerra. Aleluia. Estamos em guerra. E nós não vamos perder a guerra. Porque estamos preparados dentro da palavra. Amém? Amém. Se colocar de pé. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus.